Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Nossa, estão cansados, estão com frio. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém? Amém. Que maravilha. Glória a Deus. Deus preparou esse dia para podermos estar aqui juntos. Eu confesso que eu já não conheço bastante gente aqui, mas eu fico feliz, porque quando nós não conhecemos mais alguns irmãos dentro da igreja, é sinal que a igreja é uma igreja viva. Amém? E uma igreja viva, ela traz pessoas novas para estar servindo a Deus. Amém, queridos? Amém. Então continue nessa pegada aí, não desiste não. Fala sempre, irmão, não desiste não. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo 7. Eu sou o pastor João, sou ali da igreja Peniel em Vicente de Carvalho, trabalho com o pastor Lisouze ali. E hoje nós estamos em campanha lá, né? Desde a sexta-feira nós estamos na campanha da família, né? Congresso, aliás, né? Congresso da família, com a Marisa Lobo lá, uma psicóloga que está sendo usada por Deus lá tremendamente. Deus tem trazido muita informação para as nossas vidas ali, para a igreja do Senhor. E o pastor Mesquita me convocou para estar aqui, por nós sermos muito amigos. Eu não pude dizer não para ele, e por isso eu estou aqui, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Por isso que eu também não pude vir com a minha esposa, com o meu filho, e estou aqui hoje sozinho, mas acompanhado do Todo-Poderoso. Amém? O pastor Mesquita já está ali, está de olho em mim, ver se eu vou falar alguma coisa aqui, senão ele vai me trazer mais aqui. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. A partir do verso 9, Juízes capítulo 7, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Purá e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um tomo de cevada vinha rolando de dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu disser. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez
que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sida na direção de Zererá até a fronteira de Abel-Meloá, perto de Tabate. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante da Tua santa e doce presença, Pai. E conforme, Senhor amado, nós nos reunimos aqui, nós não viemos aqui para olhar um para a cara do outro e nos alegrarmos porque nós estamos nos encontrando nessa noite chuvosa, nesse frio, não, Pai. Nós saímos do aconchego das nossas casas, Pai, com um objetivo: de ouvir a Tua voz falando conosco, de nos dar direção a tudo aquilo que nós estamos vivendo dentro das nossas casas e a circunstância que tem nos atingido, Pai querido. Por isso, nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai querido, desde o menor até o maior, que a Tua voz venha tocar em nossos corações e venha causar o impacto necessário, Pai querido, que há para que nós possamos nos levantar como verdadeiros adoradores, que o Pai tanto procura, Senhor amado. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E desde já, repreendo todo espírito maligno que tenta roubar a semente da palavra de Deus, trazendo preocupação, trazendo pensamentos, trazendo, Senhor amado, fazendo com que as mentes possam estar vagueando, em nome do Senhor Jesus. Que todo pensamento seja levado agora cativo em obediência a Cristo Jesus nessa hora, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, porque só há lugar para o Teu santo e doce Espírito nesse lugar aqui, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós aplaudimos a Ti, porque Tu és o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, amados. Amém? E por Ele ser bom, Ele olhou para mim e olhou para você e falou: esse cara é chato, mas eu amo ele mesmo assim. E falou: essa mulher é chata, fala demais, mas eu amo ela mesmo assim. E por isso te resgatou e você está aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. E o Senhor tem tratado das nossas vidas. O Senhor até aqui tem nos ajudado, o Senhor até aqui tem nos abençoado. Mas eu quero falar com vocês a respeito de algo que o Senhor nos ensina nesse texto, através de Gideão. Quem já ouviu falar em Gideão? Quantas vezes nós já ouvimos falar em Gideão? Mas o Senhor nos ensina algo justamente nessa passagem, para que nós possamos entender, nessa época em que Gideão apareceu, o povo israelita havia feito algo que havia aborrecido a Deus. Por quantos e quantos tempos o povo de Israel, uma hora eles estavam bem, outra hora eles estavam mal, uma hora eles estavam alegres, outra hora eles estavam tristes. E nessa época Deus permitiu que eles ficassem entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos. E por 7 anos eles viviam um conflito terrível, eles viviam uma situação totalmente desfavorável. E por viver essa situação totalmente desfavorável, os midianitas, os amalequitas, eles desciam ali no povo de Israel, no acampamento deles, e tudo que os israelitas plantavam, tudo que eles faziam ali no momento de colheita, eles vinham, invadiam a terra de Israel, eles recolhiam tudo, colhiam tudo, levavam bois, levavam gado, levavam jumentos, levavam tudo, deixavam devastada aquela terra. Por 7 anos os israelitas viveram assim. E ali a palavra de Deus diz que o povo de Israel ele empobreceu tanto que ali eles olharam a situação na qual eles estavam, e somente assim eles clamaram a Deus. Amém, queridos? Por quanto tempo você está vivendo alguma situação de tristeza? Por quanto tempo você está vivendo alguma situação que te tira a paz? Por quanto tempo você tem chorado? Porque aqui o povo esperou 7 anos para clamar. E o Senhor nos deu uma boca para falar e para clamar, amém? Usa a tua boca, querido. Nós estamos vivendo num tempo, amados, em que Satanás ele traz algo, um peso muito grande sobre as nossas vidas. E atrás disso ele traz um comodismo, sabe como? Você olha para o teu vizinho e fala: ele está sofrendo mais que eu tenho que me conformar. Deus não te trouxe para sofrer, Deus te trouxe para vencer. Amém? Então não é para você se conformar. Você pega a Bíblia estava falando para você em Romanos: não nos amoldeis. Olha só, não é para nós nos moldarmos. Na versão NVI,
Na outra versão, ela fala que não é para nós nos conformarmos, mas a NVI ela fala que nós não devemos nos moldar. E muitas vezes nós lá fora, nós queremos e nós estamos rodeados de pessoas que não servem a Deus e que acabam influenciando as nossas vidas e fazendo com que nós possamos nos moldar a Ele. É ao contrário, amados. Eles é que precisam se moldar a mim e a você. Amém? Para que eles possam conhecer o Senhor Jesus. E nessa época o povo de Israel viveu essa situação toda. Então eles clamaram. E quando eles clamaram, Deus então ouviu. Amém? Quando você clama, Deus ouve. E quando Deus ouve, Ele responde. Amém? Você clama, Deus ouve e automaticamente Ele te responde. E por eles terem clamado, Deus respondeu. A situação era tão grave que o povo vivia escondido com medo dos amalequitas, com medo dos midianitas. E quando Deus respondeu a oração deles, Deus encontrou ali, enviou um anjo dele e encontrou quem? Encontrou Gideão malhando trigo no lagar. E o trigo onde ele estava malhando não era o local correto para se malhar o trigo. Estava lá malhando trigo no tanque de prensar uvas. O nome já diz tanque de prensar o quê? Não era para malhar trigo ali. Por que ele estava ali? Porque era um local onde ele se escondia, ninguém poderia vê-lo e assim ninguém ia mexer com ele, porque ele estava tremendo de medo dos amalequitas e dos midianitas e de todo o povo da região. Então ele ficou ali. Mas, diz assim para o irmão, você pode se esconder do pastor, mas de Deus você não se esconde. Deus vai te achar onde for, em nome de Jesus. Então quando ele estava ali, o anjo do Senhor apareceu. E esse anjo está em letra maiúscula. E por estar em letra maiúscula, nós estudamos. E nós, se você não estudou, se você não está estudando, não está fazendo teologia, está aí uma oportunidade para você aprender. E esse anjo está em letra maiúscula. Todas as vezes que nós vemos anjo escrito em letra maiúscula, é exatamente a teofania nesse caso. É o próprio Deus vindo em forma de anjo falar com o seu servo Gideão. Não era um anjo comum, era o próprio Deus que estava ali na forma de homem ali, apareceu a Gideão e falou diretamente com ele. Amém, queridos? Então, quando Gideão começou a ouvir aquilo ali, que o Senhor estava falando para ele que chegou a hora deles saírem daquela opressão maligna, acabou o tempo. Ou seja, amados, tudo que você está vivendo, toda circunstância negativa, toda situação de tristeza na tua vida, ela teve um dia que começou, amém? Mas tem um dia para terminar. Não é eterno. Tem um dia que vai acabar. E muitos têm vivido a situação ainda se prorrogando por conta da tua posição que não toma posição diante de Deus. Então você prorroga o dia de você cantar o hino da vitória na tua vida. E nesse dia o Senhor apareceu ali Gideão e falou: Gideão, vai libertar o povo, porque eu vou te levantar, eu estou te levantando e vou te usar, e você vai libertar todo Israel no meio dessa situação toda, porque chegou a hora de vocês viverem o dia de alegria. Amém, amados? Mas Gideão levantou-se e falou assim: é comigo mesmo, Senhor, eu vou lá. Foi assim? Foi isso, igreja? Não, Gideão olhou para ele e falou: Senhor, acho que o Senhor errou a pessoa. Eu não sou o mais indicado. Se o Senhor observar bem, eu sou o menor lá na minha casa. A minha família é a família mais pobrezinha, mais enfraquecida em Israel. E dentro da minha família, por ser a mais fraquinha em Israel, eu ainda sou o menor dos meus irmãos, o cara que ninguém dá valor para nada. Então, Senhor, observa direitinho, tem gente melhor que eu. Diz assim para o teu irmão: Deus conta é com você, não é com o teu irmão. Sabe por quê, amados? A Bíblia diz que o Senhor, Ele usa os fracos para confundir os fortes. Amém? É dessa forma que Deus faz. Ele vai na contramão da direção para poder levantar a igreja dele. E o Senhor respondeu para Gideão assim:
estava dizendo que ele era menor. Amados, a força vem do Senhor sobre a tua vida. A força do Senhor está revestida em você. Você não vê, mas ela está aí, no teu interior. Ela está aí. Você quer ver um exemplo quando você fica forte mesmo? Um exemplo negativo. Você já viu alguém endemoniado? Já viu? Já? Aí você vê um magrinho, fininho, endemoniado. Só que ele magrinho, fininho, normal, você pega ele, levanta, joga, pula, ele tenta sair fora, tenta se desvencilhar de você e não consegue. Ele fica endemoniado, quero ver 6 homens segurar ele. Não segura. Só pode ver na Bíblia. Isso é força sobrenatural. Essa força do Senhor, ela vem sobre você. Amém? Nós não vemos, você não vê, mas ela está aí em você. Amém, amados? Então o Senhor falou com Gideão. Então Gideão, quando ele ouviu tudo isso, vai nessa tua força. Ou seja, você tem força, você é capaz, você pode. Deus é que vai estar capacitando você a cada dia, a cada momento. Aleluia. Então quando ele ouviu isso, Gideão então se levantou dali e ele não estava entendendo, ele não conseguia compreender que era o próprio Deus falando com ele. E por não conhecer ainda Deus, ele faz o que nós muitas vezes estamos fazendo ainda hoje, e que é de forma errada. Então ele começa a fazer prova com Deus. Amém, queridos? Quantos não fazem a prova de Gideão aqui? Você faz prova de Gideão ou não faz? Faz, a igreja faz a prova. Senhor, vou fazer a prova de Gideão. E Gideão fez a prova para saber se era o Senhor falando com ele. Então ele fez a prova da lã, novelo de lã. Senhor, eu vou deixar o novelo de lã aqui. Se ele aparecesse todo molhado e a grama toda seca, eu sei que é o Senhor falando comigo. Então ele fez lá, no dia seguinte de manhã, ele foi ver lá a grama toda seca, o novelo de lã todo molhado. Ele não ficou contente ainda. Falou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ainda mais uma vez, faça o contrário agora. A grama toda molhada e somente o novelo de lã seco. E o Senhor foi lá no dia seguinte, ele pegou o novelo de lã seco e a grama toda molhada. Então ele entendeu, é o Senhor falando conosco, é o Senhor falando comigo. Amém, amados? Mas se você ainda faz prova de Gideão hoje, eu quero dizer para você que você está errado. Que isso, pastor? Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Porque Gideão não conhecia a Deus. Amém? E você conhece a Deus ou não conhece, amado? Amém. Você conhece a voz de Deus ou não conhece, querida? E se você conhece a voz de Deus, e se você vive a tua vida em santidade, se você vive a tua vida ao altar, no altar do Senhor, aos pés da cruz, vivendo em santidade, busca diretamente com o Senhor, quem é que está falando contigo a não ser Deus? Amém? Que voz que fala contigo a não ser o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo falando dentro do teu coração, no teu interior. Então é preciso eu fazer prova com Deus para saber se é Deus falando comigo? É preciso, igreja? Não. A não ser que eu esteja vivendo a minha vida desoladamente. Porque ser cristão não é aqui. Ser cristão é lá fora. Aqui é fácil, amado. Aqui você se camufla. Aqui você se esconde. Lá fora você se entrega. Lá fora as suas condutas, você se entrega, você se lameia, você não vigia, você toma, atitudes que não é de cristão. E às vezes pessoas que estão próximas de você nem imaginam que você é um servo de Deus. Porque você se torna alguém que vive camufladamente, mas quando chega agora aqui na porta da igreja, você parece que toma uma forma de crente, entra dentro da igreja, sorri para todo mundo, abraça todo mundo, a não ser que você viva dessa forma. Aí você vai ficar, sem entender, será que é o Senhor falando comigo mesmo? Mas eu estou desse jeito. Mas se você vive uma vida de santidade, é o Senhor que vai falar contigo, não é demônio nenhum, em nome de Jesus. Amém, querido? Gideão fez isso porque ele não conhecia. E quando ele conheceu, então ele se levantou e convocou todo o povo. E quando ele convocou o povo, 32 mil pessoas se levantaram e falaram: Gideão, estou contigo. Gideão, vou com você. Mas, queridos, no meio de situações onde se levanta, onde, o pastor pode, fazer uma convocação para você aqui, e você fala: pastor, eu estou contigo.
E o Senhor olhou para Gideão e falou: Gideão, tem muita gente com você. Olha, pode mandar embora aqueles que estão com medo, aqueles que têm família, aqueles que estão, precisando, querem, preocupados com outras coisas. Podem dispensar. Gideão reuniu e falou justamente isso. Meu querido, 22 mil pessoas foram embora. Porque eles estavam ali por conta de não serem mal vistos por todos. Ou seja, o pastor faz uma convocação, você vem, mas o teu coração está longe de estar aqui. O teu coração está longe de estar servindo a Deus. O teu coração está longe de poder estar aqui com alegria para poder fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas você está, porque todo mundo está. Se eu não tiver, o que vão falar de mim? Se eu não tiver, o que vão pensar de mim? Meu querido, não viva assim. Seja sincero com você mesmo. Pastor, convoca uma vigília aqui. Quantos que não ficam em casa? E aqueles que vêm, porque às vezes eu preciso ir. Líderes, eu preciso ir, porque senão vão falar de mim. Meu querido, não viva dessa forma. Seja íntegro diante de Deus. Ou seja, se você ainda não está, com a tua vida no altar do Senhor, peça ajuda. Em nome de Jesus. Então, quando o Senhor viu que 22 mil pessoas estavam, foram embora, sobraram ainda 12 mil. Sobraram ainda 10 mil, perdão. Então o Senhor falou: ainda tem muita gente. E por ter muita gente, o Senhor falou: pode levá-los ao lago para darem água para eles. Aqueles que beberem água como um cachorro lambendo a água, você vai separar. E aqueles que se ajoelharem para beber a água, trazendo até a boca, você separe também. Então aqueles que se abaixaram como um cachorro para tomar água, para beber a água, foram nada mais, nada menos que 9.700 pessoas. Ali baixando para beber água como se fosse um cachorro. Ou seja, meu querido, 300 pessoas se ajoelharam ali, trouxeram a água até a boca, bebendo a água, porque guerreiro que é guerreiro não tira o olho do seu inimigo. Então foram 300 olhando ali para saber o que iria acontecer, enquanto os outros estavam sedentos e não estavam nem preocupados com o que podia acontecer com eles. Não olharam mais para o inimigo, baixaram a cabeça e começaram a beber a água. Essas pessoas Deus não conta. Deus conta com guerreiros. Amém? Tem guerreiro aqui? Amém. Estamos aqui. Exército de Deus é guerreiro de Deus. Gideões do Senhor, que não vai, tirar os olhos do inimigo, vai ficar olhando para o inimigo o tempo inteiro, não vai baixar a guarda. Meu querido, um problema que nós cristãos nós temos você passa por uma situação difícil, você vence a situação, você entra no tempo de bonança e você baixa a tua guarda. E quando você baixa a tua guarda, tu recebe uma de direita no teu queixo, que tu não sabe nem de onde que veio. Ah não, mas eu estava comemorando comemore a vitória. Mas olhe para o inimigo. Em nome de Jesus, para que você não possa ser atingido. Em nome de Jesus. Então quando eles ficaram ali, os 300, então estavam prontos. Agora nós vamos. Só que tinha um grande problema, querido. Agora nós vamos pregar, foi só uma introdução, né? Então quando estavam os 300 prontos, havia um problema. Gideão, mais os 300, qual era o problema? Medo. Diga-se, irmão, você tem medo? O medo muitas vezes te faz parar. O medo muitas vezes você olha para a situação, para a circunstância e você pensa: será que Deus está comigo mesmo? Será que é para fazer dessa forma mesmo? O medo tinha paralisado Gideão. Por quê? Porque o Senhor separou somente 300 pessoas e Deus falou claro para ele: olha, Gideão, se você for com toda essa pessoa, todo esse povo para lutar contra o exército dos midianitas, e se vocês vencerem, eles não darão valor a mim. Eles dirão que se não fosse, e até vocês, se não fosse todos vocês, ninguém conseguiria ganhar a guerra. Ou seja, o Senhor permitiu ficar somente com 300 no meio de uma multidão. Aí sim vocês vão saber que eu é que estou te dando todo o inimigo nas tuas mãos. Amém, amados? Ou seja, meu querido, pela minha força eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas com o Senhor dos exércitos eu posso muito mais.
Aleluia, eu sou mais do que vencedor. Eu vou avançar, eu não vou parar. Então Gideão estava ali paralisado com medo. E agora, Senhor, separou os 300. E agora o que eu vou fazer? O exército dos caras é enorme. Eles estão acampados lá. Eles já invadiram as terras. Eles já estão lá. A terra é nossa, o lugar é nosso, o país é nosso. E nós estamos aqui escondidos. E como é que nós vamos fazer? Somente 300. Como é que eu vou fazer? Não tenho nada, não tenho estratégia. Versículo 9, o Senhor fala para ele: naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Purá e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Imagina Gideão pegando aquele servo dele ali, Purá, descendo até o acampamento do inimigo. Foi todo feliz, todo alegre. Foi, igreja? Não. Foi tremendo de medo. Se me acharem nós aqui, já era. Acabou-se, não tem mais jeito. Então desceu com medo tremendo ali, quietinho, para que ninguém pudesse vê-lo. E o Senhor garantiu para ele: desça lá e ouça o que estão falando. Aí você vai ter coragem de atacar. Você vai ter coragem de se levantar e ir com esses 300 homens mesmo. Meu querido, 300 homens eram o suficiente para Deus poder fazer aquilo. Amém? Era 300 somente. Enquanto que o grande exército dos inimigos eram enormes. E Deus faz isso, amados, para mostrar para mim e para você que Ele é que atua nas nossas vidas. Amém, amados? Não é nosso entendimento, não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, mas somente o Senhor. Amém, queridos? E quando eles desceram ali, no versículo 12, os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Misericórdia. Imagina Gideão olhando tudo aquilo ali, aquela situação toda, e ele olha para ele com medo tremendo, um medo terrível, e somente 300 homens junto com ele. E quando ele está ali, Gideão chegou bem no momento. Olha só, Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Oh, glória a Deus! Imagina Gideão paralisado ali, ouvindo o homem começar a contar o sonho dele. E imagina Gideão ouvindo agora o outro trazendo ali a interpretação daquele sonho e citando o próprio nome dele. Não pode ser outra coisa senão Gideão, o israelita. E ainda confirma aquilo que o próprio Deus já havia falado com ele ali naquele momento. Então confirma: o Senhor entregou todo o acampamento nas mãos dele. Meu irmão, aquilo foi como uma injeção de ânimo. Aquilo foi como, sabe, quem já viu o desenho do Popeye, foi como se comesse aquele espinafre e desse aquela força. Ele levantou dali, levantou junto com seu servo Purá, voltou para o acampamento deles. E aí, meu irmão, o negócio mudou de figura. Amém? O negócio mudou de figura. Ou seja, meu querido, se o meu nome e o teu nome não está sendo falado no inferno, tem coisa errada. Que isso, pastor? Eu e você que servimos a Deus, a Bíblia diz que nós aborrecemos as trevas. Nós aborrecemos as estratégias satânicas e diabólicas. Nós denunciamos as estratégias satânicas que vêm sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso país, sobre todo esse mundo que Deus criou. Nós denunciamos, e se nós denunciamos, nós somos inimigo dele, e ele é meu inimigo também, e é teu inimigo. E se é teu inimigo, meu querido, o teu nome está sendo falado no inferno.
Porque você está aliado com Ele. O que você prefere? Teu nome sendo falado lá no inferno, numa reunião? Ou teu nome sendo deixado de lá? Não, isso aqui nem precisa contar. Esse já é nosso. É verdade, amada. Quando nós servimos a Deus, Satanás se preocupa comigo e com você. Mas somente aqueles 300. Os outros não. Você acha que Satanás estava preocupado com os outros? Estava? Não, os outros não. Nenhum deles estava pronto. Nenhum deles queria seriedade com Deus. Eles estavam preocupados com outras coisas. Saciar a sua vontade, a sua sede. Beber uma água. Preocupado com a sua casa, com a sua família, com a circunstância. Saíram fora. Vou resolver a minha vida. Vou resolver os meus problemas. Deixe eles lutar por nós. Ou seja, Satanás estava preocupado somente com aqueles 300. Aqueles 300 ali iria fazer diferença. Ou seja, Satanás estava olhando para cada um deles, inclusive para o líder, Gideão. Mas quando Gideão ouviu, sabe, meu querido, quando você ouve o inimigo falar a respeito de você, de que Deus já deu, entregou eles na mão, na tua mão, meu irmão, foi o que Gideão ouviu ali, saiu daquele lugar, voltou para o acampamento gritando: ei, acordem, levantem-se. Agora o negócio mudou de figura. Aí Gideão entendeu: agora eu posso ir. Quando Gideão entendeu, e ele desceu ali, falou com seus, sabe, com aqueles 300 homens, e ali o Senhor começou a dar estratégia para ele: como fazer, de que forma fazer e que hora fazer. Amém? Então quando ele começou, chegou ali e falou para eles se levantarem, que o Senhor tinha entregado o acampamento nas mãos dele. Então ele dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs, nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E no 17 ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Você que é líder, você é exemplo para os teus liderados. Eles precisam observar você e fazer o que você fizer. Amém? Então você é exemplo. Tem que tomar isso para você e falar para eles: olha para mim. Olha para mim. Como Paulo falou, eu sou imitador de Cristo, sejam os meus imitadores. Ou seja, Paulo chamou a responsabilidade para ele. Você que é líder, você tem que chamar a responsabilidade para você. Você não está aqui para brincar de igreja. Você está aqui para fazer as coisas sérias diante de Deus. Você está aqui para fazer aquilo que Deus preparou para você fazer. Não é para outra pessoa fazer, é para você. Em nome de Jesus. Então você tem que tomar, sabe, a atitude igual Gideão fez: olha para mim, façam o que eu fizer, em nome de Jesus. Não é para fazer outra coisa, não. No 18: quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Essa foi a estratégia. Gideão juntou aqueles 300 homens, separou 100 para lá, 100 para cá, 100 para o outro lado, colocou tochas nas mãos dele, colocou trombetas nas mãos dele ali e falou para eles: observem e olhem para mim e façam o que eu fizer. Quando eu fizer, vocês vão fazer igual. A estratégia veio do trono do Senhor. Amém, amados? A estratégia vem de Deus. E nós que servimos a Deus, nós sabemos que o Senhor, Ele nos dá algumas direções que parecem ser loucura. Parece ser loucura. Nós vamos na contramão da direção, queridos. Você olha, sabe, as estratégias que Deus dá, a gente fala: meu Deus, como é que eu vou vencer, sabe, um exército enorme com trombetas? Como é que eu vou vencer um exército enorme com tochas, com jarros na mão? De que forma que nós vamos conseguir, sabe, vencer esse exército aí que estão todo armado? Carros, carruagem, cavalos, cavaleiros, que não dá nem para contar. Esse cara parece ser maluco. As coisas de Deus para o homem é coisa maluca mesmo, mano. Mas Deus não nos chamou para nós entendermos, Ele nos chamou para nós crermos. Amém? Então olha para o teu irmão e fala: você não precisa entender nada, você só precisa crer. E ponto final. Acabou. Foi isso que Gideão
não entendeu a respeito que o Senhor estava falando com ele. E quando no 19, Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Querido, qual é a tua posição em Cristo Jesus? Qual tem sido a tua posição? Porque Gideão deu estratégia, aqueles 300 homens não fugiram da estratégia. Eles fizeram exatamente como lhe foi posto para fazer. A Bíblia diz que eles não saíram da sua posição. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo. Você quer vencer a batalha na tua vida? Você tem que ter posição de cristão. Em nome de Jesus. Você quer vencer guerras, batalhas, conflitos dentro da tua casa, meu irmão? Você tem que ter posição de guerreiro. É luta. E a Bíblia diz que a nossa luta é justamente aquilo que nós estamos vendo aqui. O correto para esses 300 homens ir atacar esse exército dos midianitas era colocar, nas mãos desses 300 homens, metralhadoras enormes, com pentes enormes, para chegar lá metralhando todo mundo, matar todo mundo, nas escuras, escondidos, para que ninguém pudesse se levantar contra eles. Esse é o método humano. Mas o método de Deus é diferente. Ele não colocou arma nenhuma nas mãos dele. E ele nos ensina para vencermos batalha. A tua luta não é contra o teu filho. A tua luta não é contra a tua esposa. A tua luta não é contra o teu marido. Nós não somos. Os nossos irmãos não são os nossos inimigos. Amém, amados? O nosso inimigo chama-se Satanás e seus demônios. Sabe, porque muitas vezes nós não vencemos. Agora eu vou falar outra coisa que é pesada, mas precisa falar. E eu falo isso com maior tranquilidade. Na minha igreja eu falo onde eu for, onde Deus me leva eu falo. Sabe por quê, queridos? Satanás ainda tem espaço dentro da igreja, porque muita gente adora ele, muita gente gosta dele, muita gente anda agarrado com ele, muita gente anda impregnado com ele. Só não vai acontecer isso, sabe quando? Quando você tiver ódio de Satanás. A Bíblia diz que é pecado eu ter ódio do meu irmão. Para o meu irmão eu preciso amar, mas para Satanás eu posso ter ódio, eu posso ter raiva dele. Eu tenho que ter ódio de Satanás na minha vida. Isso não é pecado. Quando você tiver ódio dele, você não vai fazer nunca mais aquilo que ele quer que você faça, porque tudo que ele vem fazer para mim e para você é com segunda intenção de te destruir. Mas à primeira vista parece que é tudo bonitinho. O pastor que não sabe nada, o pastor que não entende. O pastor, se ele estivesse vivendo comigo, ele saberia, mas ele não sabe. Ai, meu irmão, toma vergonha na tua cara. Sabe por que nós vemos na Bíblia que Deus procura verdadeiros adoradores? Se nós estamos aqui num monte de gente, aí você olha, mas eu sou verdadeiro adorador, será? Sabe por que Deus procura verdadeiros adoradores? Que a gente começa a entender. Infelizmente, dentro da igreja do Senhor, tem pessoas hipócritas que diz que adora o Senhor, e Jesus mesmo falou: você me adora do lábio para fora, mas do interior está podre. Por isso que Deus procura adoradores verdadeiros. Aí você fala: ai, pastor, que isso? É para mexer com você mesmo, para você levantar a tua cabeça, para que você possa tomar posição diante de Deus. Muda, meu irmão, para. Você está enganando quem? Você mesmo.
O que você está fazendo com tudo que Deus já tem dado para você, sabe, de comida espiritual, de palavra, de direção, de conselhos? Você senta com o pastor te dá conselho, você acha que o pastor é obrigado a dar um conselho que você quer ouvir? Ele te dá um conselho, aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. E quem tem que tomar posição não é o pastor, é você. Porque quem vai sofrer não é o pastor, é você. Então nós, sabe, nos enganamos a nós mesmos. Andamos agarrados com demônios. Não largamos. Você tem condições de, sabe, de escolher, é você que escolhe. Não é o pastor que escolhe por você. É você, você tem o poder de decisão. Satanás não pega você na tua mão e fala, agora você vai pecar. Não. Ele te mostra o pecado. E você decide. Eu pego ou não pego? E quando você pega, você fala assim, Satanás, eu te amo. Satanás, como é gostoso. Aí você vem para a igreja. Aí você não entende as consequências do que está ocorrendo. Israel está vivendo consequências de ter feito algo que abominava a Deus. O que abominava? Pecados. Qual é a consequência? 7 anos presos, vivendo, sabe, ali uma maldição terrível, a ponto de não conseguir ter comida para comer. Resultado de pecado. Porque pecado não é ruim. Pecar é gostoso. Ai, pastor, é gostoso se você não pecava. Quem já tomou choque aqui? Choque elétrico? Já? É gostoso? Quer tomar? Tem tomada por aqui? A gente faz fila aqui, você põe a mão na tomada. Por que você não quer? Porque é bom. Agora imagina se toda vez que você pecasse, passasse sua menininha na rua, você ficar com um zoião que nem bobão, tomasse uma descarga de 220 volts na tua cabeça. Sabe quando você ia olhar de novo, meu irmão? Você dá risada porque você ainda não tomou uma dessa. Você nunca mais ia passar mulher nua. A tua mulher ainda fala, olha lá, olha. Não, tá maluca? Não vou olhar nada. Mas por quê? A mulher é a mesma coisa. Se contenta com teu marido com barriguinha, sabe? Não é mais de tanquinho, não. É de máquina de lavar 12 quilos. Mas é teu. E sabe por que está assim? Porque é culpada. Quem manda fazer um monte de comida legal? E ainda proíbe o cara de jogar bola sábado lá com o pessoal que vai. E aí já era, meu irmão. Então é só para você ter uma ideia. Então pecar é gostoso. Mas se tu tomasse uma descarga de choque 220 nas tuas mãos, toda vez que você pecasse, você não pecaria nunca mais. Mas é ao contrário, irmão. Satisfaz a tua carne. Satisfaz o teu desejo. E aí nós paralisamos. Aí você vive em crises dentro da tua casa, com os teus filhos, no teu casamento, com a tua família. Você não dá mais valor para Deus. Você acha que o pastor é obrigado a estar toda hora na tua casa apagando incêndio? Você conhece a palavra de Deus. Você sabe o que tem que fazer. Paulo já falava lá, Paulo está lá na palavra dele, sabe, em Romanos. Senhor, eu sei o que eu preciso fazer. Mas eu não consigo fazer. O pecado que está em mim, eu acabo fazendo aquilo que eu não queria fazer. Senhor, se eu não estou mais fazendo isso, é o pecado que ainda habita em mim. Senhor, me livre desse pecado em nome de Jesus. Você sabe o que tem que fazer. Agora, é possível você dizer não para a tua carne? É possível. A Bíblia fala de domínio próprio. Não fala? Fala, é Gálatas. Fala lá, fruto do Espírito, um deles. Né? Uma das qualidades do fruto do Espírito, domínio próprio. Ou seja, se você não tem o domínio próprio, você tem o demônio próprio que anda contigo. Não tem domínio próprio, o demônio próprio está aí juntinho de você. Faz com você o que ele bem entender. Meu querido, chegou a hora de você levantar a cabeça e falar, chega, em nome de Jesus eu não vou fazer mais. Eu quero tomar posição. Esses homens tomaram posição. Assim que, sabe, eles ouviram
de Gideão, a estratégia que era para ser tomada, eles ficaram na posição, não arredaram o pé, permaneceram ali. E quando eles fizeram aquilo no 22, quando as 300 trombetas tocaram, soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meroá, perto de Tabate. Ou seja, meu irmão, quando eles tocaram as trombetas, todo o acampamento do inimigo, uns homens se confundiram com os outros, um matou os outros, e a grande maioria fugiram da presença de Gideão e os seus 300 homens com medo, apavorado. Por quê? Por causa da presença do grande Deus que estava com eles. Eles não tinham noção do que estava acontecendo. Quando as trombetas soaram, então o Senhor entrou com providência, e eles ficaram uns contra os outros, um matando o outro, e muitos fugiram dali, porque eles iriam ser totalmente destruídos e não ficaram mais em Israel. Israel foi tomada de volta. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E a tua vida, ela precisa ser tomada de volta. Você perdeu as rédeas, você perdeu o controle da tua vida. Tem áreas que você não consegue mais se controlar. E nós vivemos uma época, queridos, em que a igreja tem que acordar. Só você vê a televisão, você vai ver os noticiários. O que está acontecendo lá em Israel? Você sabe o que está acontecendo em Israel? Está na Bíblia. A guerra lá com a faixa de Gaza. E a Bíblia diz que todos os países do mundo se voltariam contra Israel. Já está acontecendo. E a igreja? E a igreja? Os adoradores verdadeiros, eles estão aqui. Os verdadeiros adoradores estão aqui. Mas os falsos, infelizmente, também estão. Quais são os falsos? Aqueles que se preocupam com os seus próprios problemas. Eles não estão nem aí para o que está acontecendo com o seu irmão, ou com as coisas no mundo, com vidas que precisam ouvir a respeito da salvação do Senhor. Não, eu quero somente que Deus me abençoe, ponto final. O resto é resto. E isso é ser hipócrita. Deus nos chamou para nós darmos frutos, e fruto que possa permanecer. E pela primeira vez você vai ver que, pela primeira vez você vê os Estados Unidos indo contra Israel. Bíblia, meu irmão, sempre defendeu Israel. Você vai ver o noticiário, se você for ficar paralisado na televisão, se você não for ler a Bíblia, você se volta contra Israel. Israel, ali tudo que acontece em Israel, meu querido, se Israel for detonada, se Israel for invadida, se Israel for conquistada pelos inimigos ali na faixa de Gaza, a igreja simplesmente vai ser implodida no mundo. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia fala: orem para que haja paz em Israel. Aí o pessoal da faixa de Gaza, sabe o que eles fazem? Eles pegam, na hora que eles estão sendo atacados por Israel, eles colocam mulheres e crianças na frente da batalha para serem atingidos pelos mísseis e virem morrer. Então pegam a mídia e falam: olha o que Israel está fazendo com as mulheres e com as crianças. E com isso o mundo está ouvindo e está indo contra Israel. Com isso o mundo está ouvindo e está indo todos eles contra Israel. Israel é maluco, está matando pessoas inocentes. Não. Eles que pegam as criancinhas e colocam lá na frente. Quando eles mandarem bala, quando eles mandarem os mísseis, a gente vai estar com as crianças todas aqui e elas vão morrer e eles vão levar a culpa. E todo o povo, todo mundo vai se voltar contra ele. Isso é Bíblia. Israel não está matando criança. Eles é que estão fazendo isso com as crianças. Israel tem o melhor exército do mundo. Eles mandam os mísseis para Israel. Eles têm lá no sistema de guerra deles, que eles mandam outro míssil que abate antes de chegar em Israel.
Por isso que você vê, as faixas de Gaza morre bastante gente. Israel morre 30, 35 pessoas, está morta. Pouquíssimas. Mas se nós ficarmos sentados na televisão, a gente vai contra o povo. Pô, esses caras estão malucos. Cuidado, irmão. Cuidado. Estamos vivendo situações onde Jesus está na porta. E se Ele vier hoje, agora, o que será de você? Você vai subir? Ou você vai ficar? O Senhor tem chamado verdadeiros adoradores. O Senhor tem chamado gideões para se levantar pela causa dEle. O Senhor tem chamado, sabe, guerreiros que não vai ficar olhando, sabe, para outras coisas a não ser para o inimigo, para saber o que ele vai fazer, para impedi-lo de fazer em nome de Jesus. A igreja tem que se levantar. Posição, queridos. Em nome de Jesus, fique de pé no teu lugar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu não sei o que eu queria ouvir nessa noite, mas o Senhor, o que Ele trouxe para você ouvir nessa noite foi exatamente isso que você está ouvindo. E o Senhor, quando nos chama, Ele não nos chama para agradar ao homem, Ele nos chama para agradar a Ele. E quando Ele nos chama para agradar a Ele, meu querido, Ele faz, sabe, seleção. Quem é quem que está comigo? Então nós precisamos rever algumas situações, alguns conceitos. Nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, o que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou recebendo, tantas informações, palavras, o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com isso lá fora? Não é aqui, é lá fora. O que as pessoas dizem de mim lá fora? Quem sou eu lá fora? Eu sou respeitado como homem de Deus? Eu sou respeitada como mulher de Deus? Eu sou levado simplesmente é só mais um crentezinho, meu irmão, misericórdia. Tem pessoas clamando, esperando que você tome uma posição para que ela possa vir junto com você adorar a Deus aqui. E às vezes as nossas atitudes lá fora estão afastando as pessoas. Sabe por que a tua família ainda não está aqui? A culpa é de quem? De você mesmo. Porque os que mais te conhecem são os da tua casa. Não é mais ninguém, é da tua casa que conhece você mesmo. Aí você chega aqui na igreja, você tem uma atitude, lá na tua casa você tem outra totalmente diferente. Se teu filho estiver aqui na igreja, ele vai querer permanecer na igreja todos os dias, se puder até dormir aqui, porque aqui você é legalzinho. Você é gente boa aqui, você abraça. Você sorri, mas na tua casa você é carrasco. Você é ignorante, você não sabe, você não trata bem. É lá que você tem que demonstrar. Há uma mudança na minha vida, há uma mudança no meu interior. Há um Deus que está tratando de dentro de mim, de fora, de dentro para fora. As minhas condutas, elas estão mudando. É difícil, mas é preciso você começar. É preciso você querer. É preciso você desejar. É preciso você começar a ir contra os teus impulsos. Gideão foi contra os impulsos dele. Você acha que é fácil enfrentar alguma coisa que você tem medo? Você acha que é fácil quando alguém está tremendo de medo, levantar a cabeça e falar, agora eu vou? Não, difícil. Todas as situações do mundo diziam para a gente, meu irmão, se tu for, tu vai ser morto. Se tu for, tu vai acabar matando esses 300 homens e você vai levar a culpa. Meu irmão, não foi fácil não, mas ele entendeu que mesmo assim, para servir a Deus, meu irmão, é preciso correr riscos. É preciso correr riscos.
morte. Eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. O Senhor vai me sustentar. O Senhor vai me levantar. O Senhor vai estar lá para me acudir. O Senhor não vai permitir que eu venha ser destruído. A causa não é tua, a causa é de Deus. E muitas vezes nós tomamos a causa para nós. Não é tua. A causa é do Senhor. Essa causa de Israel não era de Gideão, era do próprio Deus. É o nome do próprio Deus que está sobre você, que está em jogo. Quando você toma posição, Deus sabe, o meu nome agora entrou em jogo. Eu vou ter que levantar esse homem, eu vou ter que levantar essa mulher, e a vitória virá através dele. E vidas vão ser salvas, libertas, curadas, saradas, famílias restauradas por conta da tua conduta, meu irmão. E tudo isso é preciso nós crermos. É preciso nós crermos. Porque só quem te conhece é o próprio Deus. Só quem sabe o que acontece com a tua vida lá fora. Durante os dias que você não está aqui, as horas que você não está na igreja, é só o Senhor. O pastor não anda 24 horas por dia contigo, não. É Deus que anda contigo. É o Espírito Santo de Deus que entra com você aonde você vai. Ele não te deixa sozinho. Ele tem te acompanhado, ele tem te observado. Então é preciso nós tomarmos posição, amados. É preciso nós pararmos, dar uma olhada para dentro de nós e falar: Senhor, quanto tempo eu te sirvo? E quanto tempo eu não tenho tomado posição em N situações, circunstâncias que acontecem na minha vida. Se eu nem perdoar, eu perdoo as pessoas. Porque entendemos que perdoar é estar se humilhando para as outras pessoas, meu irmão. Quando você aplica o perdão, você vive o perdão na tua vida, Deus entra com a solução para você mesmo. É o remédio para sarar a tua alma, é o remédio para sarar, sabe, a ferida que está fazendo você chorar, sangrando dentro de você. E Gideão entendeu tudo isso. Senhor, eu vou orar. Aleluia. Essa palavra falou com você nessa noite, querido. E se você é um Gideão de Deus, sai do teu lugar, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Em nome de Jesus.